Agora o assunto é saúde, porque autoridades dessa área estão alertando para a chegada da variante Delta do novo coronavírus em Goiás. Já são 10 casos registrados e uma morte. A preocupação é com o poder de transmissão dessa nova cepa. Acompanhe na reportagem. De volta conosco, Rosane Ferraz. Já são 10 novos casos da variante Delta do coronavírus em Goiás. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou que um paciente contaminado morreu em Aparecida de Goiânia. Segundo as autoridades sanitárias, ainda não há transmissão comunitária da variante no estado, mas a situação já é preocupante. As secretarias municipais de saúde seguem rastreando os contatos, acompanhando e monitorando os casos. Os novos casos foram diagnosticados em São João da Aliança, na região norte do estado, nas proximidades da Chapada dos Veadeiros, que é uma região turística. Em Goiânia foram registrados 4 casos de contaminação pela variante Delta e 3 em Aparecida de Goiânia, que são de um idoso de 67 anos e a esposa e a filha. As 2 últimas conseguiram se recuperar da doença. A preocupação é com a maior capacidade de transmissão no caso da variante Delta. Uma pessoa pode contaminar até outras 8. A variante Delta realmente já tem que ser uma preocupação para todo o Brasil. É uma variante mais transmissível, bem mais transmissível do que as anteriores. E, infelizmente, todas as vacinas, não tem nenhuma vacina que tenha uma cobertura muito satisfatória. Ou seja, a pessoa pode adoecer diante da variante Delta. De um modo geral, nós teremos aí em torno de uma possibilidade das pessoas que já tiverem as 2 doses da vacina, em torno de 50% de proteção, mas não mais que isso mesmo com as vacinas com maior eficácia. Por isso, todas as medidas sanitárias devem ser mantidas e reforçadas. Nós precisamos manter os protocolos sanitários, ou seja, o uso de máscara de boa qualidade, afastamento social, evitar aglomeração, porque diante dessa variante Delta, o risco de transmissibilidade é muito mais alto do que as anteriores. Pois é, essa é a grande preocupação, porque a transmissão dessa nova cepa é muito mais rápida do que possamos imaginar. E quem vai nos confirmar isso é quem entende muito mais do que a gente, o secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino, que já está na tela. Mas aí eu já quero abrir essa entrevista com uma declaração intrigante do ministro da Saúde, feita agora há pouco, antes de entrarmos no ar, de que até o final do ano tudo vai ficar liberado, inclusive as pessoas circularem sem máscara. E aí, secretário? Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Prazer estar contigo. Pois é, Luciana, a cepa Delta, ela nos traz uma preocupação extra e continua requerendo muito cuidado, né? A vacina, ela é importante, mas o uso da máscara de forma a somar a essa atitude, ela continua sendo importante também. A transmissão ela é muito mais agressiva, né, maior do que a P2, inclusive, que também transmite muito, e a gente continua orientando a continuar tomando os cuidados. Secretário, eu queria saber, primeiramente, boa tarde, eu queria saber se todas as vacinas hoje existentes no Brasil, disponíveis aqui para nós, são eficazes contra essa variante Delta. Boa tarde, Lucílio. Prazer falar contigo. Lucílio, a variante Delta ela tem menos eficácia. Começou a surgir os primeiros estudos agora de resultados da variante Delta em relação à vacina, né? Parte da população, em torno de 40%, tem uma boa resposta a ela. Nós temos pouquíssimos estudos ainda, mas ela não é a mesma resposta das demais variantes, né? Daí, aumenta a necessidade de atitudes que não são farmacológicas, não são relacionadas à vacina, que precisam continuar sendo observadas. E a principal delas, né, uma das principais, é o uso da máscara. Pois é, levando em consideração que a pessoa estando vacinada, ela não está completamente protegida. Daí a importância da continuidade desse uso, dessa proteção da máscara. Justamente, Luciana, além dela não estar completamente protegida, porque não é garantia de estar 100% imune, mesmo que ela esteja protegida, ela pode estar nos seus fluidos, a sua secreção, portando o vírus, carreando o vírus e transmitindo para a população. Então, a máscara, apesar de ser extremamente desagradável, é incômodo, estamos cansados, mas ela continua sendo útil e a gente continua recomendando o seu uso.
a transmissão dessa variante Delta, neste momento, ela é ou não é comunitária? Se não for, o que pode ser feito para que a gente possa disseminar ela aqui ou já não é mais possível porque ela já, de fato, está instalada em Goiás? Não, a transmissão da variante Delta, ela é comunitária, ela entrou no Brasil provavelmente, né, por Rio de Janeiro ou Maranhão, só que hoje a gente não sabe mais quem que pode estar, quem que não pode estar com variante Delta. Ou seja, não é possível rastrear com exatidão o seu caminho. Então, isso traduz uma transmissão comunitária. No estado de Goiás, temos 10 casos confirmados. Ontem, infelizmente, confirmamos o primeiro óbito relacionado a ela, mas aqui do lado, no Distrito Federal, tem mais de 600 casos confirmados. Então, é um estado de alerta, sim. Repito, não vamos criar pânico, mas não podemos banalizar, né, a doença. Sim, não é possível rastrear com exatidão, mas é possível sim tentar bloquear. E daí, com testagem em massa. Sem dúvida, nós já fizemos, inclusive, Luciano, um pregão, né, de teste de antígeno, né, com um quantitativo grande, para que possamos tentar fazer esse bloqueio que seja em algumas cidades ou em alguns locais, porque, de fato, aquela fase de fecha tudo e tudo mais não é algo que a gente almeja. Já se passou mais de 1 ano e meio, nós precisamos aprender a conviver com isso. Então, monitorar e rastrear esses casos é fundamental. Então, nós vamos ampliar a testagem, né, para que possamos aí conseguir contornar não só a Delta, mas a Alfa e outras que, porventura, possam ter importância epidemiológica no nosso estado. Mas e daí, rapidamente, para a gente encerrar, como se daria essa testagem em massa aqui no estado, secretário? Existem estratégias que são distintas, né, dependendo do local, né? Para contaminação de escola, a gente vai determinar uma determinada abordagem. Em municípios, outro tipo de abordagem. Em repartições que tem grande aglomeração de pessoas, outra abordagem. Então, não é a mesma abordagem para todo tipo de caso e todo tipo de ambiente. Ok, secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, mais uma vez, muito obrigada pela participação conosco ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Um grande abraço.